mais, saúdo a todos e a cada um de vós, na Diocese do Funchal, de modo especial o Sr. Dom Nuno Brás, todos os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas, todos os leigos e leigas que participais na vida da Igreja, na catequese, na liturgia, na caridade. Agradeço igualmente também ao Padre Marcos Gonçalves a relação para a possibilidade desta intervenção. E então gostaríamos de partilhar convosco o tema que nos foi proposto, a celebração eucarística, liturgia e espiritualidade. Vamos fazê-lo em dois pontos. A liturgia da celebração eucarística e a Eucaristia e a Igreja como sacramentos de comunhão. A liturgia, sobretudo a Eucaristia, é apresentada no Concílio Vaticano II como fonte e vértice da vida da Igreja. E São João 23 gostava de aplicar à liturgia a imagem da fonte. Ela é como que a fonte da aldeia na qual todas as gerações vêm beber a água sempre viva e fresca. É também um ponto culminante porque toda a atividade da Igreja tende para a comunhão de vida com Cristo, sendo na liturgia que a Igreja manifesta e comunica aos fiéis a obra da salvação realizada por Cristo de uma vez para sempre. O Papa Francisco impela a Igreja para uma cultura eucarística, onde se evidenciam as atitudes da comunhão, do serviço e da misericórdia, capaz de inspirar os homens e as mulheres de boa vontade nos âmbitos da caridade, da solidariedade, da paz, da família, do cuidado da criação. A Eucaristia santifica a Igreja, ou melhor, a Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. E a vida cristã liga-se intimamente à Eucaristia e é inseparável dela. Por isso, a Eucaristia é o vértice da oração cristã. Nós, quando participamos plena, ativa e conscientemente na celebração da Eucaristia, não apenas rezamos na missa ou cantamos na missa, mas nós rezamos a missa, cantamos a missa, participamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Viver a missa é, pois, o desafiante caminho litúrgico e espiritual. Todavia não se pode participar ao que não se conhece. A Eucaristia é o mistério dos mistérios, ou o sacramento dos sacramentos, e ao mesmo tempo uma experiência. Não se trata, como na teologia clássica, desenvolver dois tratados justapostos, o da presença real, ou do sacrifício, do banquete, mas interessa partir daquilo que se celebra. Celebramos o mistério de Cristo, obedecemos ao seu mandato de fazer isto em memória de mim. A própria celebração da Eucaristia é uma forma privilegiada de oração e de relação com Deus e manifesta a Igreja em oração, aparecendo como o sinal e a fonte da sua unidade e da sua paz. O missal é o livro da oração e não é apenas livro de orações. Nunca esqueçamos que o lecionário, a palavra que é proclamada na Assembleia, faz parte do missal. Não é o mesmo livro, são livros à parte, mas é um conjunto que forma aquilo que nós chamamos o missal romano. O missal de São Paulo VI, de 1970, continua a tradição celebrativa do missal
de São Pio V, de 1570, com novas exigências ao nível da arte da palavra, dos sons, dos gestos, das atitudes, dos silêncios, dos cânticos, dos objetos e dos movimentos. O grande objetivo e novidade da celebração eucarística é a oração unânime da Assembleia para o louvor de Deus e santificação dos fiéis. Com o missal podemos experimentar toda a liturgia como uma lexio litúrgica, uma leitura da liturgia que, à semelhança da lexio divina, da leitura orante, nunca esquecendo que o lecionário, como dizia, é parte integrante do missal romano. O coração da liturgia é a Eucaristia. E por isso São João Paulo II propôs estudar a fundo em cada comunidade paroquial a instrução geral do missal romano. O caminho privilegiado para ser introduzido no mistério da salvação, atuada nos sinais sagrados, continua a ser o de seguir com fidelidade o desenrolar do ano litúrgico. Os pastores empenhem-se na catequese mistagógica, muito apreciada pelos padres da Igreja, que ajuda a descobrir as valências dos gestos e das palavras da liturgia, ajudando os fiéis a passar dos sinais ao mistério e a implicar no mesmo toda a sua existência. A finalidade desta instrução é muito clara: traçar as linhas gerais, porque se há de regular toda a celebração eucarística e expor as normas a que deverá obedecer cada uma das formas de celebração. E ainda procurar que os presbíteros, diáconos e fiéis leigos compreendam sempre profundamente o genuíno sentido dos ritos e textos litúrgicos e, desse modo, sejam levados à celebração ativa e frutuosa da Eucaristia. O primeiro ponto, então, gostaria de desenvolver convosco é a própria liturgia da celebração eucarística. Jesus deixou-nos 3 mandamentos inseparáveis. Fazei isto em memória de mim, Lucas 22, 19, ide fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19, e amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos outros. João 13, 34. A Eucaristia é dom da caridade e mistério de vida eterna. Encontra aqui a sua íntima interligação, ou seja, o mandato litúrgico, o mandato missionário e o mandato da caridade completam-se harmonicamente. Palavra e Eucaristia impelem à missão e à caridade. A missa tem que levar sempre à missão e a missão à missa. E este é o sentido de uma vida plena em Cristo. A relação celebração, evangelização e vida é dinâmica e é ao mesmo tempo conciliatória. O dinamismo pascal, como se lê nos preliminares das missas da Virgem Santa Maria, depois da gloriosa ascensão de Cristo ao céu, a obra da salvação continua a realizar-se, sobretudo na celebração da liturgia, a qual, não sem motivo, é considerada o momento último da história da salvação. É verdade que a Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. Celebrar a Eucaristia é, com efeito, reconhecer a centralidade do Senhor quando parte e reparte o pão e para juntos fazermos o mesmo. A origem da Eucaristia
situa-se na última ceia de Jesus com os seus discípulos. Jesus tomou o pão, deu graças ao Pai, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo que o tomassem e comessem, porque aquilo era o seu corpo. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo que o tomassem e bebessem, porque aquele era o cálice da aliança no seu sangue. Por fim, ele disse: fazei isto em memória de mim. Deste modo, a Eucaristia é a obediência ao mandato de Cristo e a realização daquilo que ele mesmo fez no cenáculo em Jerusalém. Porém, não se limita só à atualização do seu sacrifício e do seu dom, mas a celebração da Eucaristia é um convite a unirmos-nos a ele para nos tornarmos também nós Eucaristia. As narrações do Novo Testamento referentes à Eucaristia na última ceia descrevem as ações de Jesus que a Igreja deve seguir e podemos articulá-las em 9 momentos. Primeiro, tomou o pão. Segundo, deu graças. Terceiro, partiu. Quarto, deu. Quinto, dizendo. Sexto, tomou o cálice. Sétimo, deu graças. Oitavo, deu. E nono, dizendo. Vemos como aqui se visibiliza de uma maneira excelente aquilo que nós afirmamos ao dizer que a liturgia é uma ação de linguagem verbal e não verbal, mas que abarca toda a possibilidade de comunicação. Esta ação fontal, desta fonte aqui nascida à celebração da Eucaristia, tornou-se um modelo de toda a celebração eucarística. Aquilo que temos nós hoje, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, os ritos da comunhão e os ritos de conclusão. Nos ritos dá-se mais importância aos gestos e por isso nós temos como que 3 procissões, 3 ladainhas, se quisermos, e nestas 3 procissões e nestes 3 ritos dos iniciais da comunhão e da liturgia eucarística, o Kyrie eleison, o Ouvi-nos, Senhor, e o Agnus Dei. E na liturgia sublinham-se mais os textos. O pão e o vinho são elementos constitutivos desta ceia ritual. São especificados pelas 2 orações que o acompanham, isto é, a bênção para o pão e a ação de graças para o cálice. Estas orações recitadas por Jesus na ceia são o modelo da oração eucarística ou anáfora da Igreja. Por consequência, a partir destes 2 textos de ação de graças, como referem os estudiosos da liturgia, de um modo especial da Eucaristia, nasceu assim um desenvolvimento textual muito complexo que nos conduz até aos atuais textos anafóricos em uso nos missais das várias igrejas, das várias famílias litúrgicas na Igreja. No Evangelho de São João não se narra a instituição da Eucaristia como nos outros Evangelhos, mas nos discursos de Jesus durante a última ceia, no gesto do lava-pés aos discípulos e na entrega do mandamento novo do amor, que vos ameis uns aos outros como vos amei, também vós vos ameis uns aos outros, revela o seu amor total de eterna vida.
Desde os primeiros testemunhos, esta liturgia foi chamada Eucaristia, termo grego que significa ação de graças. Não é um simples agradecimento, um simples obrigado. É muito mais do que isso. É aquilo que só esta palavra pode traduzir. Eucaristia, a ação de graças, e que designa tanto a oração de ação de graças que é recitada à imagem de Jesus, como o pão e o vinho. O ponto central e culminante de toda a celebração da Eucaristia é a oração eucarística, assim designada, também chamada anáfora ou cânon. É uma oração solene que abrange toda a parte central da missa, desde o diálogo "O Senhor esteja convosco", corações ao alto, até à doxologia "Por Cristo, com Cristo e em Cristo", culminada pelo Amém, com essa força tão expressiva, aquele antes do Pai Nosso. Por outras palavras, a anáfora é uma oração de ação de graças e de consagração, como diz a própria instrução geral do Missal Romano. É, portanto, uma oração de ação de graças e louvores ao Pai, e ao mesmo tempo é uma súplica pronunciada sobre o pão e o vinho, dentro da qual se repete e reatualiza o que Jesus nos mandou fazer. Neste momento da liturgia eucarística, o sacerdote convida o povo a elevar os corações para o Senhor, na oração e na ação de graças, e associa-o a si na oração que ele, em nome de toda a comunidade, dirige a Deus Pai por Jesus Cristo no Espírito Santo. O sentido desta oração é que toda a Assembleia dos Fiéis se una a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. Os elementos em que se articula a oração eucarística são 10. Se há bocadinho falávamos de 9 dimensões, 9 momentos, agora temos aqui mais um que completa todo este itinerário da oração eucarística. Primeiro, o diálogo inicial. Segundo, a ação de graças, aquilo que chamamos o prefácio, onde se enunciam as grandes obras de Deus, motivo da nossa gratidão. E eles são tantos e tão variados que nos podem e devem ajudar na preparação e durante a celebração a sermos mais gratos nesta atitude com as palavras da própria Escritura e de toda a tradição da Igreja, passando pelos padres da Igreja, pelo magistério da Igreja. Terceiro, a aclamação, o canto do santo. Quarto, a primeira epiclese, a invocação do Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho, para que sejam transformados em sacramento de salvação. Quinto, a narração da ceia, palavras e gestos de Cristo na última ceia, origem da própria celebração eucarística. Sexto, a anamnese, isto é, a paixão, a memória da paixão, morte e ressurreição e ascensão de Cristo, os eventos fundamentais do mistério da salvação. Sétimo, a oblação, o oferecimento de Cristo e de todos os fiéis. Oitavo, a segunda epiclese, uma invocação para a unidade e a santificação daqueles que comungam. Nono, as intercessões, a comunhão com toda a Igreja do céu e da terra, recordando todos os homens e mulheres. E por fim, a chamada doxologia final, a glorificação de Deus trino, concluída com o Amém, com o assentimento de toda a comunidade, que na Maiastria de Santo Agostinho diz: este Amém quer dizer, é verdade, eu comungo plenamente daquilo que é proclamado e daquilo que é
oferecido ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. No prefácio da liturgia do rito romano, concentra-se toda a Eucaristia, ou seja, a ação de graças. A Eucaristia é a atitude peculiar do cristão, como exorta São Paulo na carta aos Efésios 5:20. Sempre e por tudo, dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do prefácio, na sua parte introdutória, invoca este mesmo sentir. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com a reforma litúrgica operada pelo Segundo Concílio do Vaticano, a liturgia romana passou a contar com 4 orações eucarísticas ou anáforas, enumeradas de 1 a 4, uma quinta anáfora com um texto fixo e uma parte variável, subdividida em 4, que vai do A ao D, como está no atual missal, aprovada em 8 de agosto de 1974 para o Sínodo da Suíça e depois partilhada para toda a Igreja. E 2 anáforas da reconciliação, que vêm do Ano Santo de 1975, e 3 anáforas para a missa com as crianças, promulgadas a 1 de novembro de 1974. Todas as anáforas culminam com a doxologia, que é sempre a mesma. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E ela conclui-se com o Amém. Esta proclamação trinitária, glorificando o nome divino, resume todos os temas da anáfora. Tudo é dirigido ao Pai. A honra e a glória devem-se ao mistério cristológico. Na unidade do Espírito Santo, porque todo o culto é em espírito e verdade, e ainda porque a unidade de Deus em nós se realiza mediante o mesmo Espírito. A força das preposições por, com, em, salientam o cristocentrismo total da celebração sacramental e da própria vida cristã. O segundo ponto, então, a sublinharmos, a Eucaristia e a Igreja, sacramentos da comunhão. Este ano, no vosso plano pastoral, sublinhais de especial maneira a Eucaristia. E, como dizíamos, a Eucaristia que faz a Igreja e a Igreja que faz a Eucaristia, que são sacramentos da comunhão. A Igreja não vive a partir de si mesma, mas a partir da Eucaristia, que gera a comunhão. E por isso, durante esta crise pandémica, nós sentimos que a liturgia foi posta a dura prova, porque ela só é plena na comunidade, presencialmente. Aquilo que fazemos por via digital, e como estamos também agora a fazer nesta comunicação, é o possível entre isto, e nada é muito melhor isto, mas não é a liturgia da Igreja que se reúne em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e nos convoca a essa participação plena, ativa, consciente e frutuosa. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo, como refere o número 3 da Lumen Gentium, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Tal começo e crescimento exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado e pré-anunciam-nos as palavras do Senhor acerca da sua morte na cruz.
Quando eu for elevado acima da terra, atrairei todos a mim. Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo é representada e se realiza a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual vimos, por quem vivemos e para o qual caminhamos. A Eucaristia é a atualização da Páscoa, é o tornar presente o mistério pascal. Estamos a viver o tempo santo da Quaresma, preparamos-nos para a Páscoa anual, mas esta Páscoa anual reflete-se depois na Páscoa semanal, ao domingo, e para todos quantos temos a graça de celebrar a Eucaristia, todos os dias ela é a Páscoa diária no próprio sacramento da Eucaristia. É a celebração deste mistério pascal, é a Páscoa em ato. Santo Agostinho, ao definir a Eucaristia como sinal de amor e vínculo de unidade, fez história e encontra-se em toda a tradição posterior, incluindo São Tomás de Aquino, que a Constituição sobre a Sagrada Liturgia confirmou no número 47 da Sacrosanctum Concilium. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos até ele voltar o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. Banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. A narração da última ceia ligada ao lava-pés encontra-se apenas no Evangelho de João, como já dissemos. Todavia, o contexto da última ceia e o sublinhar do exemplo de humildade, a que São Bento chama a mãe de todas as virtudes, e de amor serviçal dado por Jesus, reenvia-nos ao Evangelho de Lucas e à exortação do próprio Jesus acerca do poder e do serviço. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus disse-lhes: os reis das nações imperam sobre elas, e os que nelas exercem autoridade são chamados benfeitores. Convosco não deve ser assim. O que for maior entre vós, seja como o menor. E aquele que mandar, como aquele que serve. Pois quem é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. São João, ao atribuir expressamente ao lava-pés realizado por Jesus o significado da humildade a imitar pelos discípulos, diz-nos que o fundamento de tudo é o amor. Ele, que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao extremo. E ainda mais claramente, a seguir Jesus, deixa o mandamento novo. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O lava-pés não é, com efeito, um sacramento particular, mas significa a totalidade do serviço salvífico de Jesus, como escreveu o Papa Bento XVI no seu livro Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até à ressurreição, publicado em 2011 na tradução portuguesa. O sacramento do seu amor, no qual ele nos imerge na fé e que é o verdadeiro lavacro de purificação do homem.
Jesus é mestre no servir, interpela-nos a fazer o mesmo. Jesus não fala quando se ajoelha diante dos discípulos para lhe lavar os pés. O seu ato vale pela palavra, escreveu José Augusto Mourão. O seu ato faz corpo com a sua palavra, ou a sua palavra faz corpo com o seu ato. O seu ato é palavra. A Igreja recebeu a Eucaristia do Senhor Jesus Cristo como o dom por excelência, porque é dom dele mesmo. E por isso é verdadeiramente o mistério da fé e o sacramento do mistério da Páscoa. Em São Paulo, o mistério de Cristo indica o plano divino da salvação, cujo ponto central é o próprio mistério da Páscoa. Por isso, com São Paulo, nós podemos e devemos dizer, e sobretudo viver, que Cristo é a nossa Páscoa e a nossa paz. Esta mesa de peregrinos conduz-nos ao banquete do reino. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Assim o repetimos em cada celebração da Eucaristia, lugar onde somos alimentados pelo corpo de Cristo e onde se manifesta visivelmente a unidade do povo de Deus. São Cirilo de Jerusalém, no século IV, numa catequese mistagógica aos seus fiéis, dizia ao explicar a comunhão: depois disto, o pontífice diz as coisas santas aos santos. As coisas santas são as ofrendas colocadas no altar e que receberam a vinda do Espírito Santo. Santos sois também vós, julgados dignos do Espírito Santo. E antes falávamos da epiclese ao pão e ao vinho e a epiclese sobre o povo. As coisas santas convêm, portanto, aos santos. Em seguida dizeis: um só é o Senhor, um só o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele é o único santo por natureza. Nós, ao contrário, não somos por natureza, mas por participação pelas obras e pela oração. Ouvis em seguida a voz do cantor convidando-vos com uma melodia divina à comunhão dos santos mistérios e dizendo: provai e vede como o Senhor é bom. O sentido originário é como aquele que diz Santo Ambrósio: beijamos a Cristo com o ósculo da comunhão. Não se trata do ósculo dos lábios, mas do coração e da alma. A fonte da santidade e da comunhão dos santos é a Santíssima Trindade, o Deus 3 vezes santo. Como rezamos na oração eucarística segunda: vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Certamente esta é a oração eucarística que mais usamos, não é, com certeza, por ser a mais breve, mas porque é a mais antiga, e certamente nós procuramos sempre ir beber à fonte mais genuína e pura. A liturgia é capaz de narrar num espaço celebrativo concreto o espaço prometido. O espaço, o tempo, o corpo, os gestos e as palavras traduzem a santidade de Deus no aqui e agora da história e chamam-nos à comunhão possível até que um dia seja plena, até que um dia possamos participar da liturgia da Jerusalém Celeste. E podemos concluir de tudo aquilo que procuramos partilhar neste tema da celebração eucarística, a sua liturgia,
os ritos e as orações e a espiritualidade. Como é que a nossa vida pode e deve ser sempre iluminada pela palavra de Deus, celebrada na liturgia, na Eucaristia. Porque não esqueçamos que a liturgia, e de modo especial a Eucaristia, o sacramento dos sacramentos, é a Bíblia rezada, é a fé celebrada, para que a nossa vida seja ela mesma também Eucaristia. E daqui podemos então falar da espiritualidade litúrgica, do viver segundo o Espírito a partir daquilo mesmo que celebramos. Aquele em quem acreditamos é o mesmo que celebramos na liturgia e é esse que deve ser a vida em nós. A Eucaristia torna-se a recordação ou a anamnese do dom da fé, da esperança e da caridade, isto é, o mistério da morte e ressurreição de Cristo e profecia da sua última vinda, como se aclama na liturgia, na oração eucarística: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós, quando cantarmos isto, quando rezarmos esta aclamação, tenhamos sempre bem consciente de que estamos a celebrar o tempo todo da história da eternidade, o passado, o presente, o futuro, que é sempre o aqui e agora, que a celebração nos oferece e nos conduz para a graça vivida no Cronos, mas sempre no Kairos, vivida no tempo, na cronologia, mas como parte da eternidade. A celebração da Eucaristia é o cume e a fonte de toda a economia sacramental. E escreveu um teólogo, um santo da Igreja Oriental, Nicolau Cabasilas, que já está traduzido também em português desde o ano passado, naquele seu célebre livro A Vida em Cristo, isto mesmo que nos ajuda ainda a aprofundar o sentido pleno da Eucaristia. Depois da unção, vamos à mesa. Encontra-se aqui o auge da vida. Chegados aqui, nada mais nos falta para a felicidade que procuramos. A unção refere-se ao batismo e ao crisma. É sempre esta relação harmónica da iniciação cristã para a qual nós somos chamados a levá-la à máxima expressão na nossa vida, no serviço, no sacerdócio, na vida consagrada, na vida familiar, nos ministérios, nos serviços, na nossa participação como membros vivos do corpo de Cristo, que é a Igreja. E continua Nicolau Cabasilas: é certo que ele, Cristo, está presente em cada um dos mistérios. É nele que somos crismados e batizados. É ele a nossa refeição. Eis porque a Eucaristia vem em último lugar. Já não é possível ir mais além, nem acrescentar-lhe nada. É evidente que o primeiro requer o segundo, e este o último, mas depois da Eucaristia nada mais há para onde caminhar. Por isso, se quisermos até o primeiro, os sacramentos principais, entendidos como tal, e a partir da narrativa de João, que do lado aberto de Cristo na cruz saiu sangue e água, e a Igreja entendeu aqui o nascimento dos sacramentos e da Igreja, e do modo especial do batismo e da Eucaristia, dizer o primeiro que nós recebemos, a porta da fé, é a Eucaristia, e na ordem natural das coisas, porque não sabemos quando e como termina a nossa vida, mas na ordem natural das coisas,
o último sacramento a receber é o viático, é a própria Eucaristia, e por isso ela é sacramento de eternidade, é fármaco de imortalidade, como dizia Santo Inácio de Antioquia. A participação na Eucaristia, especialmente a Eucaristia dominical, é um dom da graça, é uma necessidade e ao mesmo tempo uma responsabilidade, sendo um acontecimento original e real que não admite cópia nem virtual. E este tempo da crise pandémica, dos confinamentos sucessivos, que não nos levem a ser cristãos de missa de sofá. Precisamos de sair, precisamos de participar na comunidade para nos dizermos plenamente cristãos, plenamente católicos, e que a Eucaristia seja a fonte e o cume, e sempre que é possível, e conforme a nossa consagração, vocação, responsabilidade, seja cada vez mais o centro para o qual converge toda a nossa vida e da qual irradia a missão que nos é confiada, para que o Evangelho e a Eucaristia continuem sempre a ser os grandes e enormes referenciais da nossa própria existência, da nossa vida cristã, da nossa espiritualidade. A participação na mesa do Senhor é como que esta graça, este kairos, ligado ao aqui e agora da própria celebração. Aquele belo poema de São João da Cruz, proposto para hino do ofício de leitura para o sábado, diz bem da Eucaristia. Não sei a fonte dela, que não há, mas sei que toda a fonte vem de lá, e esta fonte está escondida em este vivo pão a dar-nos vida, mesmo sendo noite. Esta viva fonte que desejo em este pão de vida, aí a vejo, mesmo sendo noite. Agradeço esta oportunidade de poder partilhar convosco desta maneira possível, neste tempo santo da Quaresma. Desejo-vos uma feliz continuação deste itinerário quaresmal e uma santa celebração da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Ao Senhor Dom Nuno Braz e a todos e a cada um de vós. Agradeço também a paciência da vossa atenção e esperamos em breve podermos também encontrar-nos. Dou graças a Deus também por todos vós, nas palavras de São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. E o Senhor nos abençoe com a sua paz e interceda por nós, a Virgem Santa Maria, Mãe da Igreja, São José neste ano tão especial e o vosso padroeiro, Santiago Menor. A todos e a cada um, muito e muito obrigado.